sabia nada de direito de música, umas coisas básicas assim que tinham que ser ditas pra gente, alguém tinha que ter dito pra gente, a gente não conseguiu também resolver esse problema. Mas impressionantemente eu falo que a sorte teve um edital, logo quando eu terminei o filme, teve um edital de baixo orçamento, primeiro, acho que segundo, eu acho, ou terceiro. E o Maurício Capovilla viu Subterrâneos no Festival de Brasília, e falou, um cara que fez um filme sem dinheiro como esse merece que o Estado dê o dinheiro. E fez a Concepção logo depois, na verdade. Então acho que foi uma sorte, na verdade, ter me dado a Concepção um pouco depois, onde o orçamento já não era estética, porque tinha um filme que era muito grande, muito complexo, muito maior que um baixo orçamento. O roteiro não era baixo orçamento, ele foi aprovado. Voltemos à sorte, porque o roteiro era até bom, mas não cabia, uns 800 mil que dava. E a gente vai também, com tanta vivência de set, a gente vai aprendendo um pouco a gerenciar também a dinâmica de set para conseguir adaptar a ideia. Eu acho que é uma grande lição do baixo orçamento também, como você vai conseguindo gerenciar o tempo, gerenciar o tamanho do plano para cada cena, enfim, você vai conseguindo criar dinâmicas para trazer o orçamento que é de 2 milhões para 800. Basicamente administrando o tempo, eu acho. A grande arte, acho, do baixo orçamento é como você administra o tempo. Porque tempo é dinheiro, mas funciona, de verdade, mesmo em cinema. E aí, acabada a Concepção, novamente eu estava aflitivo, acho que era uma patologia, no sentido, um alcoolismo, de certa forma. Para mim, essa coisa de ter construído uma carreira, eu tinha ideias que eu gostava muito, que eu achei que podiam ser retrabalhadas. E aí inclusive de forma de fazer, eu tinha descoberto um filme muito simples, filmando em muito pouco tempo. Filmei Subterrâneos em 12 dias. E eu voltei, e não filmei digital, filmei 16, então eu falei, agora com a digital eu vou fazer mais ainda, vou fazer menor ainda o filme, com menos dinheiro ainda, mas sempre também na filosofia de pagar as pessoas, mas não bem, isso é verdade. Mas sempre pagar nem que fosse R$700 o ator, 2 mil, porque também se você não paga, você não tem equipe também, né? Então eu falo, arrumou um comercial, não vou poder fazer, então acho que um pouco você criar um pacto que envolve dinheiro, nem que seja mínimo, é importante. Porque também acho que você perde as pessoas também. A Kombi não vai, a Kombi é emprestada, a Kombi não vai. Então você tem que negociar a porcentagem do filme, outro favor, negociar a imagem que você vai fazer. De repente, eu quero filmar no hotel, você não pode pagar a locação, mas você vai com a beta e dá seguro de imagem para o cara do hotel dele, ele libera a locação, as coisas assim que você vai aprendendo a fazer escambo, gerenciamento, de certa forma, de risco. Se fosse trabalhar na bolsa, eu acho que eu me daria bem nesse sentido, porque eu aprendi muito a gerenciar coisas de risco, de verdade. Minto, eu não sei fazer conta, mas eu teria pelo menos razoável. E aí aconteceu eu fazer Meu Mundo em Perigo um pouco depois, eu estava em São Paulo já, e também eu tinha mudado, eu achava importante também manter essa carreira, que o filme só não foi lançado e, enfim, por coincidência, logo depois do Mundo em Perigo ter sido feito, eu ganhei novamente o edital de baixo orçamento. E aí as coisas aconteceram nesses 4 longas, graças a Deus, em mais ou menos 8 anos de processo. Eu acho que na verdade foi isso, assim, você tem que contar sempre quando eu falo que existe você tem que saber muito administrar a sua ansiedade, efetivamente, acho que para tentar resumir, mas você tem que dar vazão à sua ansiedade, porque o processo é muito cruel. Nosso modo de produção é excludente. A lógica brasileira é uma lógica excludente, né? Não ia ser diferente do cinema. É uma coisa que, enquanto você nos Estados Unidos pode realmente pegar um hábito e a hábito aluga para você, você pode pagar só R$2.000 e dar um jeitinho lá de você botar um hábito C na tua casa, mas põe. E é um hábito sem ser software pirata, eles põem para você. E no Brasil, se você não tiver, você não faz. Quanto menos, eu não sei, é uma lógica nossa, que é uma lógica de acúmulo e de excludência. E isso se repete no cinema. E cada vez mais, e por mais que você brigue, então acho que é uma forma interessante partir para a guerrilha, de certa forma, no sentido de quebrar certos paradigmas. Eu acho que, de certa forma, eu acho que a grande contribuição do baixo orçamento
tem sido uma espinha um espinho na carne, assim, de um modo de produção que os argentinos aprenderam a fazer. Eles fazem muito bem, ou seja, os filmes lá custam 1,5 milhão, 2 milhões. Filmes de 10 milhões não existem na Argentina. De certa forma, acho que hoje é um pouco discriminado, é muito difícil de fazer, os filmes são muito, às vezes, muito sem grana. Fica muito tempo sem filmar, porque o modo não é um modo desejável, o nosso modo de produzir. E não é desejável mesmo, da forma que ele é. Porque ninguém gosta de ficar com dívida, ninguém gosta de saber se não vai conseguir fazer o filme amanhã. No Mundo em Perigo, a gente todo dia perguntava se ia conseguir fazer a diária de amanhã. Ninguém quer fazer um filme assim, ou seja, ficar 6 meses montando, porque com software pirata, dentro de casa, ao lado da máquina de lavar. Isso aconteceu em 2 filmes meus, mas assim, acho que ninguém quer isso. Mas também ninguém quer que o dinheiro todo vá para 2%, o PIB todo fique com 2% da população que se reproduz no cinema. Assim, a lógica que as pessoas querem é essa, fazendo filmes de 20 milhões, 15 milhões que não rendem nem um terço daqueles que eles gastam, ou seja, um dinheiro é um modo muito perverso. Eu acho que o fato de ele desistir, continuar existindo, eu acho politicamente importante mesmo. Não é só uma vaidade minha, eu não me parto, eu não parto só por uma necessidade minha, ou muito por uma necessidade minha, mas não é só isso. É um pouco de vaidade? Talvez sim, porque é um dado. A vaidade é um dado da profissão. Mas ele obviamente tem que ser esquecido, porque senão você não faz também, você não suporta também, porque diretor vaidoso não filma. Porque é um cara que administra atrito, é xingado o tempo todo, assim, em certo momento ele é visado o tempo todo. Então ele não pode ser vaidoso, ele tem que ter uma parte de vaidade, mas ela não pode ser preponderante na sua profissão, só você não executa. Mas eu acho que é isso, eu acho que essa forma de fazer baixo orçamento tem um aspecto político, tem um aspecto pessoal e tem um aspecto que é muito interessante, que acho que devia ser mais visto também quando você é colocado em contraponto a um modo grande de produção, que eu acho que realmente isso é uma coisa que, voltamos ao cinema independente americano, é uma coisa que realmente alimenta muito, as duas partes se alimentam muito, eu acho. Eu acho que boa parte das invenções foram diluídas, obviamente. Uma boa parte das invenções do Velho Wagner são totalmente incorporadas a filmes, o Batman, não, estou exagerando também, mas assim, câmera na mão, a forma livre de filmar, a forma de atuar, a forma mais leve de trabalhar com os atores. Eu acho que tudo isso veio, as coisas se alimentam. Acho que é importante ser pensado nisso também, ele é muito interessante isso. Eu acho que não pode ser um princípio, como o Daniel falou, porque se a nossa meta é construir uma carreira, isso não constrói uma carreira. Eu vivo de cinema há 3 anos, eu fui fazer publicidade muito antes. Vivo mal, mas vivo. Mas a meta de todo mundo, ninguém é de viver mal. Eu acho exatamente viver com alguma tranquilidade, viver bem, viver disso. Mas eu acho que nesse momento é um momento que a gente ainda está tentando implantar um modo de produção que seja justo. Então acho que é importante a gente desistir por vários motivos de linguagem, por questões pessoais e por uma questão política também. Eu acho que é isso.